Vamos passar ao item 2. Sim. Senadora Ana Amélia. Está retirado de pauta, portanto, o item 1 e o item 2, que é um projeto de lei do Senado não terminativo 138 de 2012, que institui o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por universidades estrangeiras. O autor é o senador Paulo Davim e a relatora, Vossa Excelência, a senadora Ana Amélia, que já trata desse tema de revalidação de diplomas estrangeiros já há bastante tempo. Com Vossa Excelência, exatamente, obrigado. Com Vossa Excelência. Caro presidente Aloysio Nunes Ferreira, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o senador Paulo Davim, que já não está mais conosco no exercício do mandato. Ele é do Partido Verde, do Rio Grande do Norte, um médico muito conceituado. Eu estive na semana passada em Natal. E o senador Paulo Davim orgulha, digamos, a classe política, mas especialmente a classe médica a qual ele pertence. Então, evidentemente que esta matéria do Revalida, do exame do Revalida, para efeito de avaliação da habilidade técnica e intelectual daqueles que fizeram cursos superiores no exterior, ela tem não só o senso de oportunidade, mas também o senso da chamada reciprocidade. Eu vou direto, presidente, à análise, para também ser econômica regimentalmente, para facilitar, porque é um tema, eu penso, sem nenhum tipo de resistência dada. Primeiro, que não é terminativo aqui nessa comissão, ele será terminativo na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Então, o PLS do senador Paulo Davim trata da instituição do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por universidades estrangeiras, bem como de suas normas procedimentais gerais, e não afronta princípios ou regras de relações internacionais. Vale dizer que a proposição, acertadamente, não faz distinção entre nacionais e estrangeiros. Então, o Revalida será para todos, uma vez que o que merece a atenção das autoridades públicas em nosso país é a formação profissional recebida pelos alunos em instituição estrangeira. A questão é, pois, objetiva e não subjetiva. Ademais, o projeto de lei do Senado, em exame, não prevê normas relativas à migração. Ele não tem especificidade em relação à questão da migração. Não conflita, portanto, com normas desta natureza, mais especificamente, aquelas contidas na Lei 6.815, de 19 de agosto de 1980, que é o Estatuto do Estrangeiro, que define a situação jurídica dos estrangeiros no Brasil e cria o Conselho Nacional de Imigração. O candidato não brasileiro ao Exame Nacional de Revalidação do Diploma Médico, expedido por universidade estrangeira, caso obtenha a revalidação, deverá, nesse sentido também, preencher os requisitos que lhe são impostos pela legislação migratória. Então, é uma questão, eu diria, óbvia. Na mesma linha, a proposição do senador Paulo Davim faz menção expressa ao parágrafo 2º do artigo 48 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, o qual prevê que os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas, sublinho, universidades públicas, que tenham um curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se, aí é o aspecto relevante, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação. Porque, não, nesse caso, uma cláusula contida em acordo internacional entre o Estado brasileiro e outro país, ele precisa respeitar isso, porque não seria, digamos, adequado que o Brasil aceitasse revalidar diplomas de país que não revalida o diploma concedido no Brasil. Então, essa é a reciprocidade. Então, isso é absolutamente fundamental e básico. Quanto ao mérito da iniciativa do senador Paulo Davim, acreditamos que o projeto acerta em trazer para o plano normativo da lei importante iniciativa já tomada em nível infralegal
por meio da portaria interministerial do MEC, Ministério da Saúde, número 278, de 17 de março de 2011, que institui o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, que é o Revalida, como citado na justificação do PLS e no parecer da Comissão de Assuntos Sociais, com o fim de suprir carência de médicos experimentada por várias localidades do território nacional, bem como de padronizar os procedimentos de revalidação de diplomas perante nossas universidades públicas. Além disso, sob o enfoque dos temas afetos à competência desta comissão, os crescentes fluxos de pessoas verificados num ambiente internacional cada vez mais globalizado exigem medidas estatais como esta, a qual certamente proporcionará ganhos mediante o intercâmbio de experiência entre médicos com formação em instituição de ensino superior nacionais e médicos formados em universidades estrangeiras. Assim, o meu voto é por achar conveniente e oportuno ao interesse nacional e também dos próprios pacientes, no caso, porque estamos revalidando a qualidade, somos pela aprovação do projeto de lei do Senado 138, de 2012. Este é o meu voto, lembrando aos senhores senadores que esta aqui não é matéria terminativa. Matéria terminativa será na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que é onde a matéria está, digamos, na sua natureza, que trata de educação. Esse é o voto pela aprovação do projeto. Pois não. Ainda estamos aguardando o quórum de deliberação, e de modo que podemos passar ao item 3. Hoje, a senadora Ana Amélia, para nossa felicidade, está monopolizando as relatorias da comissão. E sempre com a competência. Não, olha, eu fico grata, mas a responsabilidade agora retribui a Vossa Excelência. A distribuição das matérias compete ao presidente, não à relatora. Não, mas é um monopólio bem-vindo. Né? Obrigada, senador. Senhor presidente, pois não. Vossa Excelência precisava ver o desempenho da senadora Ana Amélia ontem no jantar privado da Companhia de Autoridades da República, os encaminhamentos que Sua Excelência fazia, monopolizando a CRE e monopolizando as opiniões do jantar com autoridades da República. A autoridade é uma autoridade que está pouco citada no Brasil, o ministro Joaquim Levy, né? Então, é basicamente isso. Mas eu acho que... Obrigado, senador Agripino. Super-ministro Joaquim Levy. O ministro Joaquim Levy aliás, tem sido uma pessoa, uma autoridade extremamente aberta a conversar com todos os parlamentares, sejam de oposição e de governo. Afinal, ele está liderando um processo muito importante para o país, a despeito das divergências ou conflitos que tenham dos aspectos políticos. É uma matéria relevante e ele tem sido extremamente, eu diria, aberto a esse diálogo, e é isso fundamental no processo político-legislativo. O item 3, eu penso que Vossa Excelência vai fazer a leitura da... Isso, o item 3 altera, é o projeto de lei da Câmara no 60, item 4, melhor dizendo. Não, peraí. Perdão. O projeto de lei do Senado no 3 de 2014, também não terminativo, que altera a medida provisória número 2158, de 24 de agosto de 2001, para conferir as importações por conta e ordem de tratamento tributário análogo ao das importações por conta e ordem. O autor é o senador Ricardo Ferraço e a senadora Ana Amélia é a relatora, a quem passo a palavra. Ela também, essa matéria também vai, depois de passar por nossa comissão, vai à consideração da Comissão dos Assuntos Econômicos para prosseguir a tramitação. Na verdade, eu gostaria até muito para o senador Ricardo Ferraço, que presidiu a Comissão de Relações Exteriores com grande destaque, evidência e muito compromisso, respeitando os interesses nacionais da nossa política externa. Ele apresentou um projeto e eu gostaria até de aprovar, exatamente por ser ele o autor do projeto. Ocorre que, mesmo que eu vá para análise, ele é um pouco longo, esse projeto, mas penso que para a compreensão e o entendimento
dos caros colegas senadores, seja importante falar, porque ele trata de tributação. E aumentando a tributação em alguns setores de exportação. O país já vive hoje sob a síndrome da carga tributária muito pesada e também de custos, chamado custo Brasil. Então, para onerar ainda mais a exportação, eu penso que não seria um caminho adequado. E talvez o objetivo do senador tenha sido melhorar a receita de um Estado exportador, como é o Estado do Espírito Santo, que ele representa muito bem aqui. O projeto do senador Ricardo Ferraz implica, eu já vou direto à análise, em dizer que as tradings que exportem por sua conta e ordem não pagarão IPI e que, quando exportarem por conta e ordem de terceiros, pagarão apenas PIS, PASEP e COFINS sobre a receita bruta do exportador, o que significa sobre os serviços prestados. Em nosso entendimento, há várias incongruências no projeto em análise. Em primeiro lugar, toda e qualquer operação de exportação é beneficiada por a não incidência de IPI e ICMS. O exportador tem imunidade de pagamento do Imposto de Produtos Industrializados, IPI, e a não incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. B. Manutenção de créditos fiscais de IPI e ICMS. O exportador estará apto a realizar manutenção dos créditos fiscais de IPI e ICMS relativos à compra de matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, entre outros, que são efetivamente utilizados no processo produtivo de bens destinados à exportação. C. Isenção do COFINS e PIS. O exportador é isento do pagamento da contribuição para financiamento da Seguridade Social, COFINS, e da contribuição para o Programa de Integração Social, o PIS. D. Crédito presumido do IPI. O exportador poderá receber crédito presumido do IPI quando produzir e exportar mercadorias que utilizem insumos nacionais que sofram incidência de PIS e COFINS. Redução da alíquota do imposto de renda, remessas de divisas para o exterior, destinadas exclusivamente ao pagamento de despesas relacionadas com pesquisa de mercado para produtos brasileiros de exportação, bem como aquelas decorrentes de participação em exposições, feiras e eventos semelhantes, são dedutíveis do imposto de renda. Despesas com aluguéis e arrendamento de estandes e locais de exposição vinculadas à promoção de produtos brasileiros, bem como propagandas realizadas no âmbito desses eventos, também possuem este benefício. F. Drawback, que é o reembolso de direitos aduaneiros. O exportador poderá utilizar-se também do regime aduaneiro especial de drawback, que pode ser definido como um instrumento de estímulo às exportações, permitindo às empresas brasileiras o aperfeiçoamento e a modernização de seus produtos, caracterizado como incentivo, compreende a suspensão e isenção de recolhimento de taxas e impostos incidentes sobre a importação de mercadorias utilizadas na industrialização ou acondicionamento de produtos exportados ou a exportar. O Decreto-Lei 1.248, de 29 de novembro de 1972, que dispõe sobre o tratamento tributário das operações de compra de mercadorias no mercado interno para o fim específico da exportação e da outras providências, é o primeiro documento legal do ordenamento jurídico a reconhecer a figura das trading companies. O Decreto-Lei 1.455, de 7 de abril de 76, reconfigurou o regime aduaneiro especial de entreposto aduaneiro, inclusive as suas modalidades de regime aduaneiro comum e extraordinário de exportação. O regime comum permite o depósito das mercadorias como suspensão de impostos internos, enquanto o regime extraordinário permite a utilização dos incentivos fiscais à exportação previstos na legislação em vigor por parte do produtor-vendedor. São beneficiários desses dois sistemas na exportação: A. O tratamento tributário das operações, na modalidade comum, suspensão de tributos, toda e qualquer pessoa física ou jurídica que, observando as normas pertinentes, deposite mercadoria destinada ao mercado externo em entreposto aduaneiro. B.
Na modalidade extraordinária, aplicação de imunidades tributárias unicamente às empresas comerciais exportadoras de que trata o Decreto-Lei 1.248, de 72, relativamente às mercadorias que adquirirem para fim específico de exportação, seja depositando-as em entreposto aduaneiro, seja promovendo o seu embarque direto. O tratamento tributário das operações decorrentes de compra de mercadorias no mercado interno realizadas por empresa comercial exportadora para o fim específico de exportação de que trata o Decreto-Lei 1.248, de 72, continuarão válidas, mesmo que o PLS número 3, que está em análise, ou o artigo 11 do PLV número 6 de 2014, a medida provisória 634 de 2013, se converta em lei. Em outras palavras, as modalidades de exportação, compra para o fim específico de exportação e exportação por conta e ordem de terceiro podem conviver sem qualquer tipo de conflito. Significa dizer que as trading já se beneficiam da suspensão de impostos que se converte em imunidade tributária no ato da efetiva exportação de produtos adquiridos no mercado interno, qualquer que seja o regime, se por sua conta e ordem ou por conta de ordem de terceiros. Essa inteligência cuida de tornar a modificação do artigo 79 e 81 da medida provisória inócua, pois verga sobre essas operações de exportação um benefício do qual elas já se aproveitam dele. Mais ainda, pode até mesmo obscurecer a lógica sistemática da disciplina tributária de exportação, porquanto, mesmo não revogando as demais normas, ressalta uma particularidade, a exportação por conta e ordem para incidência de IPI e por conta e ordem de terceiros para incidência de PIS, PASEP e COFINS, que, em realidade, parece-nos uma regra. A derradeira modificação, o acréscimo ao artigo 11A, à Lei número 11.281, de 20 de fevereiro de 2006, é tautológica, pois apenas define a exportação promovida por pessoa jurídica exportadora que adquire mercadorias do mercado interno com recursos próprios para posterior exportação, não se configura exportação por conta e ordem de terceiros. À luz do que o PLS número 3 de 2014 não nos parece contribuir efetivamente para o fim colimado, o estímulo ao comércio internacional, mas torna a legislação tributária no aspecto exportador ainda mais labiríntica. Ademais disso, uma sanção da MP, a MPV, a Medida Provisória de Conversão 634 de 2013, consideramos o projeto de lei de conversão mais benéfico pelos motivos abaixo. O primeiro motivo, obrigada, presidente, cria a figura do representante comercial, um gênero cuja espécie é a trading company. Pediria silêncio ao plenário, por favor, para que possamos aproveitar essa que é uma verdadeira aula de comércio exterior que está sendo proferida pela senadora Ana Amélia. Com o apoio da assessoria legislativa do nosso Senado Federal, que é sempre muito competente, senador presidente Aloysio Nunes, e agradeço a gentileza de Vossa Excelência. O primeiro dos motivos apresentados para tornar inócua a iniciativa, embora muito interessante, do senador Ricardo Ferraz, já cria, na lei criada, a figura do representante comercial, um gênero cuja espécie é mesmo a trading company. De fato, nem toda exportação é realizada por trading ou mesmo por empresa comercial exportadora. 2. Resolve da jurisdição do fisco, porquanto prevê que a pessoa jurídica exportadora e o produtor ou revendedor contratante da exportação, por conta e ordem, ficam solidariamente responsáveis pelos tributos devidos e penalidades aplicáveis. 3. A responsabilidade em caso de não exportação fica ao encargo de todos os envolvidos na operação sob jurisdição brasileira. Nada obstante, não obstante, o artigo 11 do PLV, número 6, de 2014, a medida provisória 634, de 2013, seja um excelente substituto para o PLS 3, que é esse do senador Ferraz. Sua aprovação dará ensejo à cobrança, como eu disse, a cobrança de 3 tributos a serem devidos pela pessoa jurídica exportadora por conta e ordem a saber. Então, um adicional de mais tributos. A
a COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP incidentes sobre a receita bruta auferida pela prestação do serviço de exportação ao produtor ou revendedor contratante, nos termos das leis 10.833, de 29 de dezembro de 2003, COFINS não cumulativa, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, PIS/PASEP não cumulativo, e a 9.718, de 27 de novembro de 1988, PIS/COFINS cumulativos. E B, o Imposto sobre Serviço, o ISS, incidente sobre a prestação do serviço de exportação e conexos nos termos da Lei Complementar 116, de 31 de julho de 2003. Nada obstante, entendemos que o projeto de lei perdeu a sua oportunidade. Eu queria, por gentileza, pedir a todos que façam silêncio para que nós possamos ouvir. Eu estou encerrando a análise e o voto também, caro presidente, agradecendo novamente a sua gentileza. Assim, entendemos que o projeto de lei que está em exame perdeu a sua oportunidade, à luz do artigo 334 do Regimento Interno do Senado Federal, porquanto rege matéria que é objeto de lei de conversão, sancionado recentemente através da Lei Federal 12.995, de 18 de junho de 2014. Por este motivo, o meu voto é pela prejudicialidade do projeto de lei do Senado, número 3, de 2014, e, assim, peço seu arquivamento. Com todo respeito ao senador Ricardo Ferraz, mas as justificativas técnicas estão bem claras a respeito dessa situação, que é a mesma do primeiro relatório meu, da iniciativa da senadora Cátia Abreu sobre biodiversidade. Então, esse é o voto. Indago se há senadores interessados em discutir a matéria. Não há inscritos para a discussão. Eu creio que nós já podemos passar a deliberação, uma vez temos número para deliberar. Eu voto logo imediatamente este item, que acaba de ser relatado pela senadora Ana Amélia, vou colocá-lo. A discussão está encerrada. Em votação, os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer da senadora Ana Amélia. Senador Aloysio, será que seria possível voltarmos ao item anterior, porque não havia quórum naquele momento? Sim, eu farei isso. Obrigado. Obrigado, senador. O item anterior também, já relatado pela senadora Ana Amélia, não houve discussão. Eu vou passar à deliberação, que é o projeto de lei não terminativo, de autoria do senador Paulo Davim, que institui o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos pela Universidade Estrangeira. É só para resumir para os senadores que agora estão acompanhando, senador, embora tenha a transmissão, o senador... É o item 2. O item 2. O Revalida é uma iniciativa do senador Paulo Davim, que estabelece um critério da reciprocidade. Os países que têm reciprocidade, que aceitam os diplomas brasileiros, não terá nenhum problema na concessão do Revalida. O Revalida será feito um exame para médicos nas instituições públicas federais brasileiras, para avaliar a sua habilitação. Então, é uma matéria já examinada longamente pelas comissões, mas não é terminativo aqui na Comissão de Relações Exteriores, será terminativo na Comissão de Educação. Ele é um projeto sem nenhum óbice, nenhuma discussão, porque é uma igualdade, ele tem uma relevância no sentido da qualificação de uma área muito importante para o Brasil, que é a área médica, e não faz restrição, é apenas estabelecendo o critério da reciprocidade. Eu queria só um esclarecimento, senadora Ana Amélia, se o presidente permite. Claro. Acho que no artigo 3º trata, porque não revalida, obrigatoriamente temos que ter uma prova, né, que os médicos diplomados em outros países passam por uma prova no nosso país. Eu acho que é o artigo 3º. A prova será de responsabilidade, a elaboração da União, me parece. Das universidades públicas federais. Universidades públicas. A prova. Porque eu tinha lido, eu acho que é o artigo 3º, me parece que é a União em colaboração com as universidades públicas e também com o Conselho Federal de Medicina, é isso? Ou eu estou... Não, senador, ele está... Esse no projeto aqui, no meu relatório, nós já fizemos uma... Eu vou pegar aqui, porque isso é importante.
porque é um tema que está sendo muito debatido. O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos pelas universidades estrangeiras será implantado pela União. Tá ok. É implantado pela União com a colaboração das universidades públicas. E do Conselho Federal de Medicina, porque aí o sistema atual, aliás, não há mudança. Está resguardado dentro da, digamos assim, da regra, né? O Conselho é um órgão, uma autarquia. Não, e é muito importante que seja assim. A União é responsável, mas com a participação das universidades públicas e do Conselho Federal de Medicina. Não há alteração da sistemática atual do Revalida. Não, ele não muda, que é assim também para os médicos brasileiros. Presidente, também um esclarecimento. Pela polêmica que tem havido no Brasil, países como Bolívia e Cuba têm esse critério da rivalidade, da reciprocidade? É exatamente por isso que o projeto do senador Paulo Davim tem a grande vantagem. Porque não podemos abrir uma exceção de reciprocidade e não acolhermos, porque isso é um preceito de direito internacional, são acordos internacionais que o país faz. Então, se nós aceitarmos diplomas concedidos por países que não têm reciprocidade, que não aceitam os diplomas brasileiros, nós estaremos violando aí, eu acho que um princípio até do bom relacionamento, mas do respeito, sobretudo, àqueles brasileiros que vão para os outros países. Então, se nós acolhemos, temos que dar o mesmo tratamento, isonomia. Não há uma distinção. E, no caso, não há esse acordo de reciprocidade não há, em relação a Cuba nem a Venezuela. Mas nós não queremos, o projeto... É a regra geral. É a regra, não se fulaniza aqui, não se trata de estabelecer preconceito nem nada. Para não retomarmos o calor da discussão da sessão passada. Senador Flecha, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, senador Aloysio Nunes Ferreira, eu quero parabenizar o autor, senador Ricardo Ferraço, e a relatora... No caso, é Paulo Davim. Paulo Davim. Desculpe, o senador Paulo Davim e relatora, a senadora Ana Amélia. Esse projeto, ele vem definir de uma vez por toda que a não permissão de que médicos formados no estrangeiro possam vir atender, clinicar no Brasil sem ter a revalidação do seu diploma pelo governo brasileiro, como disse a senadora, através das universidades públicas e com acompanhamento do Conselho Nacional de Medicina. E tivemos, há pouco mais de um ano, o fato dos médicos cubanos que estão clinicando no Brasil e que não passaram por este exame. A justificativa do governo naquela altura era a necessidade de importar esses médicos e que eles passariam, e eu espero que assim o façam, pelo Revalida ao final do contrato de 3 anos. Existem outras questões que não dizem respeito à revalidação do diploma, mas que, no meu entendimento, fere a relação trabalhista com esses profissionais que vieram de Cuba. Pois não. Eu queria, até ao senador Jorge Viana, só lembrar, senador Jorge Viana, que agora é uma lei, né? Nós estamos trabalhando numa questão, criando um marco legal, uma lei. Já existe uma iniciativa do Ministério, que citado no relatório, mas aí a matéria como é que se diz? Não, infralegal. É infralegal, exatamente, infralegal. Quer dizer, abaixo da lei, né? Abaixo da lei de iniciativa do Congresso Nacional, que é uma portaria, senador Jorge Viana, interministerial a respeito disso, já adotada pelo MEC, né, que institui exatamente, foi a portaria interministerial 278, tá, de 2011, instituindo o Exame Nacional de Revalidação. Quer dizer, já é uma iniciativa do MEC em relação, estabelecendo a questão. Então, o que o projeto do senador Paulo Davim faz, ele, na verdade, dá cobertura ampliando as questões relacionadas aos médicos estrangeiros e criando essa isonomia a questão da reciprocidade. Então, penso que está esclarecido agora. Obrigada, presidente. Muito bem.
Se não houver nenhuma inscrição para discutir, está encerrada a discussão. Vamos passar à deliberação. Os senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Agora,